O sentimento de culpa, ele é um sentimento bem complicado. Normalmente, quando a gente tem culpa no cartório, como dizem alguns, a nossa tendência é se esconder, é sair, ficar na surdina e não querer que ninguém nos incomode. O que a gente vai tratar na noite de hoje é exatamente o resultado, ou a circunstância em relação às nossas culpas. Quando Deus procurou Adão lá no Jardim do Éden, você vai lembrar que Adão vai chamar a atenção exatamente disso. Escondi-me porque eu tive medo. Deus procura Adão, Adão, aonde você está? Né? E Adão se esconde. E o sentimento de Adão ali naquela ocasião era um sentimento literalmente de culpa. Ele estava com medo, estava se escondendo porque se sentia culpado. Quando nós somos crianças, ou como fomos, alguns crianças, quando fazia coisa errada e o pai e a mãe falava algo, a primeira tendência era tentar se esconder. Era normal que isso acontecesse. Ou tentar não falar a verdade completa. Olha, quem fez isso? Foi o Natan. Olha, foi o Lucas. Olha, foi isso, foi aquele. Sempre a tendência nossa é de jogar a responsabilidade nossa para um terceiro e assim sucessivamente. O que a gente precisa compreender é que esse sentimento, ele é o resultado do pecado. O pecado que habita em mim. Recapitulando um pouco do que nós falamos até aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, menciona a respeito do Evangelho e traz a notícia. O Evangelho é as boas novas para o homem, boas novas de salvação. Ou seja, é a mensagem da graça de Deus para o homem que vive debaixo do pecado, para o homem que vive condenado, de acordo com a justiça de Deus. Este é o Evangelho que está vindo. Estas são as boas novas que está sendo anunciada. Creiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E os seus pecados e tudo mais que vocês possam ter produzido ou feito, serão perdoados em Cristo Jesus. Cristo dará a vocês uma novidade de vida. E nessa novidade de vida, vocês vão viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Claro que, quando a gente olha para essa questão, o apóstolo Paulo então menciona, olha, os homens não quiseram isso. Por isso Deus então os entregou as suas paixões, entregou aos seus pecados, entregou a toda forma de perversidade que o homem poderia ter. De acordo com o capítulo 1, versos 18 em diante, a gente vê lá pelo menos 3 situações que o homem foi entregue. O homem foi entregue ao mais profundo do seu pecado, ao mais profundo do seu abismo. De maneira tal que era muito provável, naquelas argumentações que o apóstolo Paulo teve, nós estudamos e vimos o livro de Atos, quando a palavra de Deus chama a atenção que Paulo, preso, e os judaizantes o perseguindo, e por várias vezes Paulo também teve ali embate com eles. Um dos embates era a respeito da fé que o apóstolo Paulo pregava. E é interessante porque Paulo vai chamar a atenção no capítulo 2 sobre a circunstância dos judeus, descrevendo exatamente isso. Olha, a religião não vai salvar ninguém, não. A religião vai ser algo que vai simplesmente te levar à distância de Deus. E aí ele enumera alguns pecados, algumas circunstâncias que fazem com que o povo, alicerçado na religião, alicerçado nos seus dogmas, pudesse acreditar que estariam bem. Paulo, então, quebra todos esses argumentos, chamando a atenção. Os religiosos também são pecadores. No capítulo 2, versos 16 em diante, ele vai chamar a atenção também em relação aos gentios. E descrevendo exatamente ao judeu praticante, ao judeu que se tinha como base, de que ele era o doutor da lei, de que ele deveria conduzir, e Paulo também descreve, vocês deveriam ser, mas vocês pela prática não são. Vocês não são judeus de coração, e vocês não são circuncidados de coração. Vocês são apenas externos, vocês são apenas capas, vocês vivem uma hipocrisia muito grande. E Paulo então quebra a sustentabilidade que eles tinham em relação à sua genealogia, em relação a tudo que eles acabavam tendo. De maneira que no capítulo 3 vai vir a pergunta, então qual é a vantagem de eu ser judeu?
Qual é a vantagem de ter nascido circuncidado? Foi o que nós falamos hoje pela manhã. E aí o apóstolo Paulo, então, diante dessas 3 perguntas que vão ser colocadas para ele, o apóstolo Paulo encerra o assunto com o povo judeu e com o povo gentil, no versículo 8, descrevendo exatamente isso. Olha, e por que não dissemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Ou seja, o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, olha, segundo o que você prega, apóstolo Paulo, nós temos que pecar para que cada vez mais Deus manifeste perdão e a sua glória venha a ser enaltecida. Paulo então descreve, isso é tolice. Isso é tolice, porque aquele que está em Cristo não vai pecar, não vai viver uma vida de pecado, não vai ter prazer no pecado. Isso é tolice. E esses que dizem isso, a condenação destes é certa. Em curtas palavras, não vou argumentar, não vou falar, mas se você acha que pelo seu muito pecar, você está tendo mais manifestação da graça de Deus, tolice, bobice. Versículo 9 ao 20, é o que nós vamos tentar falar na noite de hoje, nós vamos ver que todos os homens definitivamente se encontram debaixo da acusação, debaixo do pecado. E nós vamos perceber exatamente algumas circunstâncias em relação a isso, o que talvez assuste a gente, o que talvez realmente coloque a gente com a barba de molho diante de tantos aspectos. É importante frisar que a visão que está se tendo aqui é a visão da pessoa de Deus. É como se Deus estivesse olhando para o ser humano e vendo o ser humano do jeito como ele é. Você fala, mas eu sou cristão, eu estou na igreja, sim, mas um dia você também foi uma pessoa que andou à distância de Deus. E hoje você está aqui pela graça de Deus. Você está aqui hoje porque Deus foi ao teu encontro, te alcançou e transformou a tua vida. Usou lá o José, usou a Maria, usou alguém para falar ao teu coração. De maneira que você é o que é hoje, pela graça de Deus. Mas o argumento que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção vai se desenrolar de uma maneira como se fosse num tribunal, onde ele vai apresentar a causa, vai apresentar a razão do julgamento, vai apresentar a acusação e vai nos trazer também o veredito em relação a isso. Nos versículos que nós vamos traçar até então, versículo 9, nós vamos falar sobre a razão do julgamento. No versículo 10 a 17, nós vamos falar sobre a questão das acusações. Nos versículos 18, nós vamos mencionar sobre o motivo pelo qual isso acontece. E no verso 19 a 20, nós vamos lidar então com o veredito final em relação a tudo isso. Verso 9 do capítulo 3. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão alicerçados, todos estão abaixo dessa linha. O apóstolo Paulo descreve exatamente de que a distância do ser humano em relação à pessoa de Deus é gritante. E esse ser humano, cada vez mais se afundando na sua religião, se afundando nos seus afazeres, esse ser humano cada vez mais vai externando, vai colocando para fora o que está dentro do seu coração. Ou seja, um coração pecaminoso, um coração distante do Senhor. Essa questão do pecado, o meu pecado, a forma como que eu peco, a maneira vai sendo revelada gradativamente. E vimos, Paulo mencionou gentios, capítulo 1, 18 a 32. Judeus, capítulo 2 ao 3, versículo 8. Descrevendo que aqueles que não têm lei, e aqueles que têm a lei, aqueles que praticam e aqueles que não praticam, aqueles que estão envolvidos com Deus, ou, entre aspas, na sua religião, e aqueles que não têm religião nenhuma, todos esses estão debaixo do pecado. Pecado que leva o homem à distância de Deus. Pecado que faz com que esse ser humano caminhe completamente à distância da pessoa do Senhor Deus. Paulo descreve que esse ser humano quebrou a aliança que se tinha com Deus. Veja lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo como homens, ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga, o que lhe acrescenta coisa alguma. Ou seja, a parte que quebrou é ofendida, mas a parte que não quebrou permanece intacta.
Deus, na sua aliança, ele permaneceu intacto. Quem foi que se rebelou foi o ser humano. Segundo a Coríntios, vai chamar a atenção de que Deus reconcilia consigo o mundo de braços abertos. Quem virou as costas para Deus? Quem cruzou os braços? Foi o ser humano. O ser humano não quis saber de Deus, e o ser humano não quer Deus. E esse é o ponto de vista, esse é o ponto colocado. Quando o ser humano cria a sua religião, ele cria essa religião de acordo com os seus desejos, de acordo com a sua vontade. De maneira que ele tenta se justificar, tenta se ajustar, segundo aquilo que bel lhe prazer, segundo o seu bel prazer. É interessante, pois, nessa acusação que o apóstolo Paulo menciona, nós vamos perceber que, diante de tantos e diante de todas as questões, nós percebemos que o mundo em si, ele já foi entregue, já foi condenado em relação àquilo que Deus mesmo fala, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Em outras palavras, o homem é universalmente pecador, universalmente distante de Deus. Todos estão debaixo dessa linha. Então, às vezes a gente acha que pelo nosso pelas nossas boas ações, nós podemos conquistar. Não, nós estamos debaixo do pecado. O pecado nos distancia do Senhor. É interessante, pois, na sua acusação, Paulo vai mencionar para a gente algumas questões bem interessantes. Pelo menos aí em torno de 13 pecados que nós vamos correr vasculhando dentro desse escrito. Versículo 10 em diante. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente. Peçonha de áspes estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seu caminho há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Verso 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o ser humano, essa é a descrição que nós temos em relação ao homem. Ou seja, o homem não é justo. A sua justiça, o meio pelo qual ele tenta absorver a sua justiça, se ela não for na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa justiça ela é nula, ela é falsa. Ou seja, o seu caráter, a sua maneira de vivenciar, a maneira como que ele tenta externar tudo isso, é falha. A humanidade, diante de Deus, está completamente separada, completamente depravada. Por isso o Salmo 14, versículo 1, chama atenção quando nós lemos, dizendo exatamente isso. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Essa característica deste homem, a característica da humanidade, é um meio pelo qual Deus mostra e revela de que a justiça deste homem, ela é uma justiça falha. E por falar em justiça, o livro de Romanos menciona, praticamente o tema central de Romanos está sobre a justiça de Deus. Descrevendo exatamente isso, de que nossa justiça humana, nossa capacidade de tentar ser justificados diante de Deus, de tentarmos sermos uma pessoa adequada diante de Deus, não vai dar. Por quê? Porque Deus é santo, e de acordo com a sua justiça, de acordo com o seu ser, Ele também vai exigir de mim e de você santidade tal igual. Não vai haver um meio de nós tentarmos agradar Deus do nosso jeito. Não vai haver um meio de nós tentarmos chegar ao patamar de querer caminhar com o Senhor, sem nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo apenas pelos nossos méritos. A justiça que nós temos, a palavra de Deus, e principalmente no livro de Romanos, é uma justiça da mais elevada. Paulo descreve exatamente esse ponto para chamar a atenção de que, olha, se o homem tenta chegar até Deus, ele precisa estar ciente de algo. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz assim. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Encerrando ali, caminhando no Sermão do Monte.
Deus é perfeito. E não há condições de eu, na minha imperfeição, no meu pecado, tentar chegar-me a Ele. Paulo é muito claro em relatar o Salmo, descrevendo exatamente isso. Não há um justo, nenhum sequer. Todos estão distantes do Senhor. Ainda nessa questão caráter, não há ninguém que entenda, ou seja, esse homem cada vez mais anda em meia rebeldia. Esse homem faz coisas que não agrada a Deus e na sua forma de caminhar, ele também tem a sua vida espiritual separada, distante do Senhor. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Aí você me pergunta, pastor, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou buscando a Deus? Alguns comentaristas vão chamar que o homem cria sua religião apenas para satisfazer a si mesmo. Se nós estamos alicerçados numa religião barata, nós estamos apenas executando aquilo que o nosso desejo tem. Não é à toa que muitas vezes a gente vai ver conflitos dentro das igrejas, de pessoas que se dizem cristãs, mas elas não estão buscando querer glorificar a Deus com as suas vidas, elas estão querendo satisfazer a si mesmas. Então imagina Deus olhando lá de cima, olhando para esse ser humano, e ele fala, esse ser humano não está querendo me buscar, porque ainda, escutando a minha palavra, escutando a minha voz, esse ser humano ainda quer andar distante de mim. Ah, mas por que não está fazendo do meu jeito? Ah, mas por que não cantaram a música que eu gostaria que cantasse? Ah, mas por que não tocou do jeito que eu queria? Ah, mas por que o pastor falou de uma maneira mais brava? Ou porque o pastor não foi me visitar? A gente precisa entender que nós não estamos aqui para satisfazer a nós mesmos, mas sim a Deus. Por isso que, do ponto de vista de Deus, ele chama a atenção, olha, o homem vai a mim pensando em si próprio. Então imagine esse ser humano, o homem natural, o homem sem Cristo, é exatamente esse o patamar. Não se espera disso do homem com Cristo. Do homem que entendeu quem é Cristo na sua vida. Mas o homem sem Cristo, essa é a situação. E infelizmente nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que ainda podem viver até mesmo dentro das igrejas, mas ainda não conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja como diz lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É interessante nessa pontuação, porque a gente às vezes percebe quando Jesus, por exemplo, chama a atenção, olha, se te ofenderem, né, se baterem na face, o que você faz? Vira outra. Aí você fala, jamais que vai acontecer isso. Quero ver na hora lá, está com sangue quente e fervendo lá, eu vou para cima. Não é isso que se espera. Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus não é isso que se espera. Ah, mas você não sabe, você está falando isso porque não viveu o que eu vivi. Sim, eu até entendo, mas não é essa a expectativa. Então esse homem, quando começa a querer estar na presença de Deus, começa de alguma maneira a querer fazer aquilo que agrada à pessoa do Senhor Deus, esse homem tem que começar a abrir mão de si próprio. Por isso que a palavra de Deus chama, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo menciona assim, obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Esse homem completamente revolto, esse homem completamente à distância do Senhor, esse homem é duro. Não tem aquela questão de querer estar na presença do Senhor, porque o seu coração é obstinado, é de dura serviço. Como o Senhor mesmo muitas vezes chamou a atenção, lá no Antigo Testamento, esse povo é de dura serviço, pescoço duro. Não há ninguém que me busque. Ainda, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Segundo o texto de Isaías,
vai chamar a nossa atenção que as nossas obras, a nossa justiça são comparados como trapos de imundícia, de maneira que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Esse homem, ele quer fazer algo, mas quando ele faz, o cerne principal ainda é ele. Então Paulo está chamando a atenção, tanto os gentios quanto os judeus, eles têm a mesma essência, eles olham para si próprio, eles buscam a si próprio. Por que eu não consigo viver de uma maneira que agrade a Deus? Porque quem está sendo o primeiro lugar no seu coração é você. Você está sendo o principal, não Deus. Porque a primeira ação que você precisa ter para caminhar com Deus é: negue-se a si mesmo. Abra mão de si. E você vai viver uma vida que vai glorificar o Senhor. Mas é fácil isso? Não é não. Não é porque eu sou pastor que eu também não sou igual a vocês. Talvez, como diz Tiago, sou o principal. A gente precisa estar atento, que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Olha, todos nós estamos debaixo do pecado. E começa pelo nosso caráter. Nós não buscamos ao Senhor. Nós precisamos estar cientes disso. Próxima relação de pecado que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção se encontra nos versículos 13 em diante. E ele descreve o seguinte: olha, não há, a sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. É interessante porque nesses dois versículos que nós temos, que o apóstolo Paulo menciona, são pecados literalmente da fala. Mas não é a fala qualquer, é a fala venenosa. É a fala da víbora. É interessante que essa situação de eles caminharem como pessoas distantes do Senhor Deus, e a sua fonte, ou seja, a sua fala, ser uma fala de pessoas que andam completamente com veneno na boca, com uma situação de maldade, ou seja, não tem nada de bom. É um sepulcro aberto. O que tem no sepulcro, a não ser podridão? Uma vez eu fui ao cemitério, no velório de um pai, de um irmão. A gente entrou no cemitério e lá em Guarulhos, a população é muito grande, então 1 milhão, e hoje deve estar com 1.500.000 pessoas. Na ocasião era 1.200.000. E a gente passando assim, os coveiros tirando, né? Tipo, tem que tirar porque senão não tem espaço. Muita gente morrendo, tem que tirar aqueles que estão lá e colocar outros novos. E a gente viu ele tirando uma ossada. E ali eu percebi quem era o ser humano. O ser humano não é nada. Ainda tinha lá alguns vestígios, cheirava muito mal, toda aquela questão. Porque esse é o ser humano, podre. Esse é o ser humano, podre. Com língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, são venenosos. Quando abrem a boca para ofender, abrem a boca para machucar. Tiago, inclusive, vai chamar a atenção, como pode de uma cisterna boa sair água amarga e água boa? Como que pode acontecer isso? Mas eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, porque esse é o discurso, essa é a conversa, essa é a fala. Paulo está chamando a atenção que o pecado, além de ser do coração, ele também se exala pelas ações, pelas atitudes, e aqui na atitude da fala, da comunicação, mas também pela ação. Veja o 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Os seus pés são ligeiros, os seus caminhos só têm destruição e miséria, e eles não trabalham para promover a paz. Lembra que o apóstolo Paulo, inclusive no final do livro de Romanos, já chama a atenção, dizendo o seguinte: no que depender de vocês, cristãos. Fala alto, Ju, para vir. Com quem? Tem de paz com todos. Porque essa é a característica daquele que é cristão.
Mas a característica do homem que não conhece a Deus não é de paz, é de discórdia, é de guerra, é de peleja. A gente precisa estar atento exatamente pelo qual nós somos chamados. Nós somos chamados para semear a paz, para divulgar a paz, para viver a paz. Ah, mas eu não posso fazer isso porque o meu partido, ou minha aquilo. Meu irmão, não é dessa questão, não funciona assim. Não é desse jeito. Todos se extraviaram, verso 12, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Isaías 53 vai chamar a atenção, como ovelhas no matadouro. Nós andamos desgarrados, nós andamos longe do Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre os ombros da pessoa do Senhor Jesus Cristo o meu pecado e o teu pecado. Qual foi o pecado? Os homens não amaram o Filho, amaram muito mais as trevas. João capítulo 1. Esses homens não quiseram saber de Deus, esses homens rejeitaram a pessoa de Deus. Então, meu irmão, quando você for falar do Senhor Jesus, não se espante que as pessoas às vezes vão te rejeitar. Porque eu e você, nós já fizemos isso. Aí, lá vem o crente. O pecado é assim, o pecador é desse jeito. A nossa tendência é sempre de querer justificar as nossas ações. Às vezes pelo fazer o bem, às vezes por querer fazer algo, mas na realidade o versículo 13 descreve exatamente a que ponto nós chegamos. Ou seja, a nossa conversação, a nossa acusação é muito clara. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios. Avançando um pouco mais, aqui a gente já pontuou, eu quero chamar a sua atenção no verso 18. Pois no verso 18 vem o veredito, vem a razão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem não teme ao Senhor, ele pode ter medo. Ele pode ter lá todos os seus percalços, mas ele não teme, ele não respeita, ele não honra o Senhor. O princípio da sabedoria, segundo o livro de Provérbios, é temer ao Senhor. Este homem, então, ele vive completamente conforme o Salmo 14, à mercê, à distância do Senhor, não honrando e nem glorificando o seu nome. Muito pelo contrário, fazendo exatamente coisas terríveis diante da pessoa do Senhor Deus. Veja lá o Salmo 36, versículo 1. Salmos 36, versículo 1. Diz assim: no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A transgressão fala exatamente que está dentro. Ou seja, esse homem que anda à mercê, esse homem que anda distante de Deus, esse homem que tem o veneno na sua fala, esse homem que tem os seus pés, que tem as ações ligeiras para fazer o mal, esse homem que vive um caráter completamente distante de Deus, é porque esse homem não teme a Deus. É porque esse homem está distante do Senhor Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Esse homem que anda distante de Deus não tem isso. E Paulo chamando a atenção no livro de Atos Lucas chamando a atenção em Atos 10, vai descrever exatamente isso: piedosos e temente a Deus com toda a sua casa, que se fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Falando de quem? De Cornélio. E Cornélio, inclusive, tentando se justificar, tentando se chegar a Deus. Deus veio ao encontro dele através do apóstolo Pedro. O homem anda como um cego, o homem não quer saber de Deus. Esse negativo, ou essa forma desse homem se colocar diante do Senhor, traz muito mais uma questão de medo do que temor. Muito mais pavor. Olha, se eu não for à igreja hoje, acabou minha vida. Muito mais questão de medo: se eu não entregar o meu dízimo, estou perdido, meu emprego foi embora. Se eu não fizer isso, minha saúde vai ser tocada. Olha, se eu não for à igreja, não levantar a mão para adorar o Senhor, estou encrencado. Não!
O homem com Cristo não tem medo. O homem com Cristo não tem esse pavor. Por quê? Porque ele tem Cristo. A solução está em Cristo. Vocês creram em Cristo, então vocês estão bem com a pessoa de Deus. E vão viver de uma maneira que vai agradá-lo. Vai viver de uma maneira que vai honrá-lo. É importante que a gente tenha isso e claramente nas nossas mentes. Verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhuma carne vai ser condenada pelas obras da lei. Ou melhor, nenhuma carne vai ser justificada pelas obras da lei. Para que serviu a lei então? Para mostrar exatamente essa incapacidade do homem. Pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelo seu jeito, pela sua forma, você não consegue agradar a Deus. Você está aqui hoje, foi porque Deus te alcançou primeiro. Você está aqui hoje, foi porque Ele veio ao teu encontro primeiro. Porque se fosse pelo seu próprio coração, a sua vontade não era de estar aqui. Talvez em N lugares, mas não aqui. Se você está aqui hoje, e se talvez você fala, mas eu não tenho esse sentimento ainda, Deus te trouxe exatamente para te dizer, meu filho, minha filha, está na hora de você voltar os seus olhos para mim. É interessante porque nos versos seguintes, nós vamos começar a introduzir e ver essa questão da graça de Deus. O que Deus fez com esse ser humano? O que Deus fez com esse ser humano que andou à distância dele, que não quis saber dele? Qual foi a sua ação? Verso 25, só para a gente poder molhar o bico, diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E ainda, nós fomos lembrados no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Você está aqui hoje, não é por um benefício, não é por um privilégio, você está aqui hoje porque foi pago. Assim como nós temos as luzes que iluminam toda a igreja, nós temos a câmera, nós temos o computador, nós temos hoje a internet que faz com que a mensagem chegue em todas as casas. Assim como as coisas acontecem, alguém paga para isso acontecer. Da mesma maneira, a sua salvação chegou até você porque Cristo pagou. Porque Ele foi o pagamento, porque Ele foi a ação para a tua vida. Apesar de eu e vocês andarem distante do Senhor, apesar das nossas ações serem contrárias, apesar de Deus olhar para nós e ver que nós, como iníquos, como pessoas distantes, nós trilhávamos a nossa jornada. Então Deus veio ao nosso encontro. E essa é a proposta do apóstolo Paulo. Essa é a chamativa dele. Dizer exatamente isso, olha, o homem, pelo seu mérito, pela sua forma, não tem condições de glorificar e de louvar a pessoa de Deus. Paulo declara que o judeu está debaixo da lei de Deus, escrita a Moisés, e o gentil também está da mesma forma debaixo dessa lei. Ou seja, tanto o gentil quanto o judeu, ambos são pecadores. Ambos vão viver e estão vivendo uma vida completamente à distância do Senhor. Qual é o veredito? Qual é a razão que nós temos então aqui? A humanidade não é remida, não tem defesa, que quer, ou seja, culpado das suas acusações. A defesa deve se descansar, por assim dizer, antes que ele tenha a oportunidade de qualquer coisa, porque Deus onisciente e sábio tem infalivelmente demonstrado a sua impossibilidade de qualquer fundamento para a sua absolvição. Ou seja, se não for pelos méritos de Deus, pela forma de Deus, eu não consigo. Eu não consigo chegar até Deus.
Chegamos num patamar nesse livro, a qual a gente tem que fazer uma divisão aqui agora. Porque até aqui, o propósito e a mensagem, tome cuidado, atente, porque às vezes você quer se vangloriar, você quer ser o religioso, você quer ser o tal, você é pecador. Você é pecador. E como a gente lida com isso? Nos humilhando diante da pessoa de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua soberania nas nossas vidas, reconhecendo Deus nas nossas vidas diariamente, trazendo exatamente quem Deus representa para nós. Quando você tiver, e quando você começar a trabalhar isso constantemente na sua vida, você vai perceber que servir ao Senhor não vai ser por obrigação, vai ser por prazer. Estar na casa de Deus, você vai enfrentar a chuva que for, porque você tem prazer de estar junto com seus irmãos. Mas o homem natural, o homem que não tem a Deus, o homem que não teme ao Senhor, é obrigação. É fardo. É pesado. É pesado pregar todos os domingos. É pesado cantar. É pesado administrar uma sala de EBD. É pesado abençoar o próximo. É pesado estar junto com o outro. Sabe por que é pesado? Porque não flui de um espírito transformado. Não flui de um coração transformado. Flui de um coração tentando ser convencido. Quando o Senhor Deus entra na tua vida, Ele quebra tudo isso. Ele limpa tudo isso. De maneira que, verso 10, não há um justo nenhum sequer, Jesus Cristo se torna a razão da tua justificação. O sangue dele torna-se a sua justificação. Verso 11, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda Deus, você passa a buscar. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que o homem o busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. É desejo de Deus. Mas Deus sabe que esse homem, pela sua própria vontade, não vai. É preciso agir, é preciso intervir para que esse homem volte os seus olhos. Jeremias chama a atenção em relação a isso, descrevendo que o povo não queria saber, andava à distância. Quando você encontra realmente o parâmetro correto, a verdade, o evangelho na tua vida, você não apenas vai fazer o bem, você não apenas vai viver de uma maneira que agrade a Deus, mas você também vai abençoar a vida daqueles que estão em sua volta. Ou seja, você passa a colocar em prática exatamente em Mateus capítulo, acho que 19, quando o Senhor Deus chama a atenção, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque não é fácil amar o próximo, mas é possível amar o próximo por causa do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. É o que Ele vai fazer. Ele vai mudar você. Ele vai limpar a tua vida. Ele vai tirar os pecados e tudo aquilo que distancia você de Deus, transformando você em um vaso novo, transformando você em algo novo, não ratificado. Como a gente às vezes faz com o motor de carro, você pega lá, leva no mecânico, faz uma retífica aí que vai ficar bom. Não! Ele ainda é um motor velho. E ele ainda vai apresentar os mesmos vícios que tinha. Mas quando você pega um motor zerado, aí é diferente. O Espírito Santo, quando entra na vida do homem, é um motor novo. Ele não usa a sua velha natureza. É por isso que o processo é lento. Porque você vai se conformando, à medida do tempo, à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve para a gente, chamando a atenção exatamente disso. Ou seja, vai haver mudanças. Vai haver mudanças porque Cristo pagou o preço. O preço foi pago. O ser humano gosta de carregar culpa, como eu disse no início. Esse sentimento de culpa é por causa do nosso pecado. É porque a gente se sente indigno. Nós não estamos aqui, eu não posso viver isso. Porque olha a minha vida passada.
Eu não sou igual a você, pastor, que cresceu dentro da igreja. Eu te digo que você é igual a mim, porque eu sou pecador e você também é pecador. Não é o fato de ter nascido na igreja que me torna mais santo. É o fato de eu crer em Cristo e querer viver uma vida que agrade a Ele, que me torna mais santo. Não é o fato de eu frequentar os cultos todos os domingos que vai me tornar um homem justificado. É o fato de eu descansar em Cristo Jesus como Senhor da minha vida que vai me tornar justificado. Enquanto eu e você estivermos olhando para nós mesmos, o que vai estar sempre aflorando vai ser os nossos pecados. Sempre aflorando, sempre frutificando. E você às vezes não vai entender, por que você não tem isso, por que você não tem aquilo? Porque segundo o verso 18, ainda falta o temor do Senhor na sua vida. É interessante esse aspecto do temor do Senhor, porque o verdadeiro cristão, ele barra algumas coisas por causa do temor ao Senhor. Olha, isso eu não faço. Por quê? Porque eu temo a Deus. Ah, mas você vai perder então isso. Tudo bem. Antes, importa honrar a Deus do que aos homens. Eu abro mão disso. É interessante porque quando o apóstolo Paulo menciona o problema da humanidade, a maneira como que Deus vê este homem, a razão era, Deus não tinha razão nenhuma para poder vir atrás de nós. Nenhuma. Porque o que é que nós poderíamos dar para Deus? O que é que nós poderíamos ofertar para Ele? Nada. Nada. O que sai de você é podre. As suas práticas são como trapos de imundícia. Isaías vai chamar a atenção disso. Deixa eu ver se a memória está boa. Isaías vai descrever exatamente essa questão. As suas práticas são distantes, mas todos nós somos como imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia, 64:6. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. O que nós viemos a fazer, nada serve. Ou seja, a gente não tem como oferecer um louvor, fazer uma adoração. Nós não temos, porque nós estamos separados de Deus. E se não for a ação de Deus na minha vida e na tua vida, se não for Deus intervindo para que saia um louvor sincero, um louvor autêntico, uma adoração perfeita, se não for Deus, meu irmão, o pecado distancia a gente de Deus. Portanto, glorifique ao Senhor todas as vezes que você tiver oportunidade de cantar, todas as vezes que você tiver oportunidade de louvar, de pregar, de orar, porque Deus te tornou participante dEle. Deus fez você participar da família dEle. Deus olhou que você era pecador, mas olhou que Cristo pagou o preço. Eu não entendo, às vezes, alguns crentes que não têm ânimo. E eu sei que às vezes acontece, porque a gente tem, como eu digo, né, a gente tem aquelas crises, né? Oh, crise brava. Que a gente começa, sabe fazer o quê? Olhar para a gente. Olha o que você vê quando você olha para você. Você não faz nada de bom? Você não é justo? As suas palavras são palavras venenosas? Seus pés são ligeiros para derramar sangue? Há destruição e miséria na sua caminhada? Você, em vez de semear a paz, você semeia contendas? Esse é você olhando para você. Mas quando você olha para você, no ponto de vista, na ótica de Deus, primeiramente eu vou olhar para o meu Deus, você consegue ver que Deus transforma tudo isso em um vaso de bênção. Amém? Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar você, meu irmão. Ele não faz nada pela metade. Deus não começa algo e para. Tudo que Deus começa é perfeito. E vai resultar em louvor para a glória do nome dEle.
Você vai viver uma vida que de fato faz a diferença. Sabe quando? Quando você de todo o coração se derramar e se entregar diante do Senhor. Só assim vai ser possível. O pecado te separa. Eu estou debaixo do pecado. Mas vem a graça de Deus. Vem o Senhor Jesus Cristo e me dá uma oportunidade singular. Que a graça do Senhor realmente seja a motivação, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Como diz o versículo 22, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Eu sou injusto, mas quando eu olho para Cristo, eu sou justificado. É através do sangue de Cristo, é através do perfil de Cristo, é através dele que eu me torno justificado. E sabe que uma coisa boa quando você é justificado? Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Fala alto, gente, isso é bom de falar. Tira a máscara, vocês estão em família. Fala alto. De sermos... É bom chamar Deus de Pai. Não é? O pecado teu não te separa mais por causa de Cristo. Ele perdoou todos os teus pecados. Mas esse é o ser humano que é visto. Um ser humano distante. Se você quer ser chamado filho de Deus, mas agora manifestou-se em a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação do seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está o orgulho? É excluído por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Cremos pela fé na ação do Filho de Deus. Sou filho, estou ligado, faço parte da família. Vamos colocar de pé? Eu vou pedir para a gente mudar esse hino. Eu sei que o próximo a gente vai cantar. Vamos cantar Me Derramar, Eis-me Aqui Outra Vez. E a gente vai louvar ao Senhor. Porque eu acho que, diante de tudo que foi apresentado, é o quebrantar do nosso coração que a gente tem que lembrar. Senhor, eu estou aqui. Outra vez. Pecador. Mas eu estou te pedindo perdão. Eu te louvo porque o Senhor mudou a minha vida. Eu te louvo porque o Senhor estabeleceu um novo concerto. Me tornou filho. Filho querido.